Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Detetive da Fé. Antes de começarmos então a reagir a este vídeo, eu gostaria de lhes pedir que se inscrevessem, ativassem o sininho e que deixassem também o like, porque é muito importante para o engajamento do trabalho que venho fazendo por aqui. Bom, tem um canal que eu acompanhava faz tempo, faz muito tempo mesmo, que inclusive acabei esquecendo até o nome, né? Mas fiz questão de salvar esse conteúdo porque achei interessante para reagir e mostrar as falácias que existem por cima desse argumento do fator Melquisedeque, que seria um argumento de que em todas as religiões e culturas pelo mundo as pessoas têm consciência da existência de um Deus. Mas o cristão puxa para o Deus dele, né? Tanto que quem elaborou esse argumento é um cristão. Vamos lá ao que interessa então. Você já ouviu falar de fator Melquisedeque? O termo foi cunhado pelo teólogo Don Richardson, autor do livro Fator Melquisedeque. O cidadão fez um livro com o nome Fator Melquisedeque, daí veio esse argumento, Fator Melquisedeque. Esse tal de Don Richardson, ele também é missionário. Lembrem-se disso, ele é cristão. Então já tem a questão do viés de confirmação. Aí que vem. Primeiro eu quero te explicar o que significa o termo de uma forma um pouco resumida para você entender. Fator Melquisedeque é a ideia de que existe uma consciência universal da existência de Deus colocada pelo próprio Deus em toda a humanidade. Já começou todo errado, porque não são todos que acreditam num único Deus. Existem pessoas que são politeístas. Não são todos que acreditam em deuses. Há quem acredita que a natureza em si, tudo que está na natureza, tem alma ou espírito. Seria o caso dos animistas. E no que tange a forma como esse Deus se apresentaria, há pessoas que são panteístas, que acreditam que a natureza é Deus. Já no caso do cidadão que está fazendo esse vídeo aí, ele acredita que o seu Deus do cristianismo é onipresente, porque tem atributos. Mas apesar da onipresença, é um Deus que tem um lugar de morada, que é nos céus, num lugar espiritual, diferente daquilo que é material. Não é? Então o fator Melquisedeque já começa com um erro gravíssimo aí. Vamos continuar aí. De forma com que as pessoas conseguem ter uma ideia da existência de Deus, um conhecimento de que existe um Deus, e isso... Ele está insistindo em falar de um Deus, um Deus, um Deus. Cristãos, para mim, não são monoteístas, por causa dessa bagunça toda que é a Santa Trindade, né? Mas, enfim, eles se dizem ser monoteístas. Daí, se pegarmos as três maiores religiões monoteístas do mundo, né? Quem sabe também são as únicas. Nós temos o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Se nós olharmos o hinduísmo, o zoroastrismo, o shintoísmo, existe o quê? Politeísmo nessas religiões. São exemplos que eu dei, né? Claro que tem outras religiões a mais, né? Além dessas daí. Tem um politeísmo. Essas pessoas adeptas a essas religiões, acreditam que existem vários deuses que compõem um panteão, um grupo, um bolão de deuses, e não um único Deus como ele está falando. Esse é um dos motivos que nos faz entender que o argumento fator Melquisedeque já é carregado de viés cristão, porque o cristão acredita na existência de um único Deus, né, em teoria. Se revela através das nossas expressões culturais mais diversas aí. Então, as expressões que existem nas culturas de divindades, de criador, de divindades, e não divindade, no singular. Divindades, no plural. Já é uma confusão aí, a quantidade de deuses, o número de deuses, já é uma confusão. Já faz cair por terra esse argumento aí do fator Melquisedeque. Deus, de alguém que fez tudo isso, foi colocada pelo próprio Deus na humanidade. Por que Deus colocaria na mente de outras pessoas que são vários deuses e não um único Deus? Já é um problema. As próprias expressões culturais de religião também seriam prova dessa consciência universal. Então... Bom, não existe consciência universal porcaria nenhuma. Porque há povos que não são crentes, não têm crença em algum Deus ou divindade. Como, por exemplo, o caso dos Pirahãs, também tem os Yagãs, mas outros aí que acabei esquecendo os nomes, né? São povos que são ditos ateus por quê? Porque não acreditam nem num único Deus, nem num panteão de deuses que foram responsáveis por criação ou por cuidar de fenômenos que acontecem no mundo, né? Acontece que, no caso dos Pirahãs, por exemplo, quando eles veem que existe vento, existe movimento de rios, que o vento também balança folhas de árvores, que as plantas também têm o seu próprio movimento em si, né? Embora seja diferente do que seria uma locomoção, por exemplo.
quando eles veem esse tipo de coisa, pensam que há uma espécie de força que há por trás daquilo, mas essa força não é no sentido espiritual, transcendental ou uma força consciente, mas em si o que nós chamaríamos de reações químicas ou bioquímicas que acontecem nos seres vivos, no caso, né? E o movimento da natureza em si, algo que é natural da natureza, quando vemos rios se movendo por ação da gravidade, né, e tal, e afins. Entendem, pessoal? É basicamente isso daí. Não tem nada a ver com espírito, ou um Deus, ou isso, ou aquilo, não. E, por outro lado, também, tem pessoas que, claro, que não pertencem a tribos ou coisas assim do gênero, né, que são mais indígenas e tal. Diria uma pessoa assim urbanizada, né, entre aspas. Entre pessoas urbanizadas tem aquelas que são ateias, como eu, que não acredito em deuses, divindades, nem reencarnação, nem esse tipo de coisa. Acredito em nada, zero, por simplesmente falta de prova e comprovação. E os crentes falham muito em comprovar isso de forma cabal, né? Então não é todo mundo que tem no fundo do seu coração essa consciência de que existe um Deus. Isso já é uma falácia. Ele está agindo como se fosse alguém que conhece intrinsecamente a mente de cada ser humano para poder afirmar que todo mundo sabe que existe um Deus. Inclusive, isso recai muito no que seria também a falácia dos conceitos de verdade, né? Para ele, para esse cidadão, ele acha que todo mundo é um crente lá no fundo, todo mundo, ninguém é ateu de verdade. Pelo menos quem se diz ser ateu, né? Então vamos continuar aí. Quando a gente fala de outros povos que têm o seu próprio Deus, sua própria divindade, a gente não está necessariamente... Suas próprias divindades, porque existem pessoas que são politeístas também. A gente falando que são demônios, ou que são invenções ou qualquer coisa assim, mas que são prova de que existe uma ideia de Deus embutida no senso de humanidade que está em toda pessoa. O que acontece? O fator Melquisedeque é um argumento mais light, mais amigável, mais romântico, para não serem assim para com que os cristãos que usam esse argumento não sejam tão desrespeitosos com os parceiros na fé, né? Quando eu falo parceiro na fé, não é professar a mesma fé, mas com relação a outras pessoas que são crentes de outros contextos sociais e culturais, né? É um jeito mais amigável de dizer, olha, não é que eu acho que o teu Deus é demônio, não, como outros cristãos falam. Não é que eu acho que o teu Deus não existe. Eu só penso que o que você acredita que é um Deus, ou que são deuses, é o mesmo Deus que eu acredito. Não. Tem um grave erro aí, tem um gravíssimo erro. Pessoal, na própria Bíblia, hein? Na própria Bíblia, acho que ele nunca leu essa parte. Em Deuteronômio 13, está escrito o seguinte, acho que é a partir do versículo 6 em diante, né? Por aí, naqueles meados. Se um parente teu, o contexto era para o povo de Israel, mas está escrito o seguinte, se um parente teu, um amigo, um primo, seja lá quem for, uma pessoa próxima, te levar, te induzir a adorar outros deuses, você tem que pegar essa pessoa aí e apedrejar ela até a morte. Tem que matar essa pessoa por estar a te desviar do Deus de Israel. Essa ordem foi dada por Deus ao seu povo, por intermédio de Moisés, né, que estava repassando leis e afins. Então, se na própria Bíblia, o Deus que o cidadão aqui, o cidadão Rosinha, né, que deixa ele todo rosa, se Deus da Bíblia, que esse cidadão Rosinha acredita, já disse na própria Bíblia que é para matar quem te levasse a adorar outros deuses, então já faria cair por terra todo esse fator Melquisedeque que tentam trazer por aqui. Porque senão na Bíblia estaria escrito que os outros deuses, o Deus da Bíblia estaria dizendo que os outros deuses são outra manifestação de mim mesmo, o Deus verdadeiro. Não precisam matar outros povos, não precisam fazer nada disso, chamar eles de pagãos. Entende? Mas não, o cenário é o contrário. E isso daí, o camarada aí ignorou completamente, né? Mas enfim, é coisa de crente. O próprio Deus teria então colocado em toda a humanidade esse senso de divindade que faria com que as pessoas consigam, mesmo sem ter acesso à Bíblia, ter uma espécie de conhecimento sobre Deus. Mesmo sem ter acesso à Bíblia. Ou seja, o que ele está colocando sempre em primeiro lugar, no topo de outras religiões, é a crença dele, a Bíblia, um Deus único, entendem? Ele praticamente está fazendo o seguinte, existe uma consciência universal, que nem é universal, existe uma consciência universal em todo ser humano que o meu Deus, Deus do cristianismo, colocou nas pessoas de que ele existe e que ele é real. Mesmo que algumas outras pessoas não tenham a Bíblia para poder constatar isso. Por que ele não disse um outro livro sagrado, como os Vedas, como o Alcorão?
Por que ele não falou isso? Por que tem que ser especificamente a Bíblia? É hipocrisia isso daí. Em outras palavras, ele não aceitaria se um hinduísta chegasse para ele e ele dissesse, olha, eu uso o fator Melquisedeque para acreditar que o teu Deus cristão é o meu Deus Brahma. Não aceitaria. Entende? Por isso é que tem conveniência, tem viés. O cara que elaborou esse trabalho aí, né, esse livro, o fator Melquisedeque, é cristão. Ele que está usando esse argumento é cristão. É óbvio que tem um viés por aí. Vão sempre puxar para o lado deles, favorecer o lado deles. E não os dos demais. Rola também uma outra hipocrisia quando eles vão lá nos seus cultos, nos seus templos e igrejas, ou mesmo quando estão orando antes da refeição ou antes de dormir, e oram em nome de Jesus. Por que não colocam, sei lá, um outro nome? Ahura Mazda, Izanagi, Pangu, Marduk. Já que é o mesmo Deus, por que não usam outros nomes na hora que vão agradecer aí para alguma coisa, como por exemplo uma refeição? Tem que orar especificamente em nome de Jesus. E se for trinitarista, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É pura hipocrisia isso daí. Vamos lá. E que talvez essa ideia, esse conhecimento sobre Deus, nem seja talvez pecaminoso ou errado, mas a gente já vai chegar lá. Não é isso, não. Eu já disse há uns minutos atrás que na Bíblia nós vemos claramente que o Deus que você acredita, Rosinha, abominava outros deuses, mandava matar pessoas que adoravam outros deuses, mandava matar inclusive familiares, pessoas próximas que te levassem a adorar outro Deus. Eu citei agora Deuteronômio 13, né? Tá por aí, é só fazer essa leitura daí. Entendem? O próprio Deus que ela acredita não tinha essa visão aqui mais aberta, mais amigável, de reconhecer outros deuses como uma manifestação desse Deus de Israel. Não. E o cara me vem com essa conversa chula aqui. A própria Bíblia já refuta os argumentos que eles ficam inventando para tentar defender a Bíblia. Complicado. Mas por que fator Melquisedeque? Por que esse nome? E para isso a gente precisa ler o texto bíblico e entender quem foi Melquisedeque. Ou seja, o nome Melquisedeque veio de um texto bíblico, da Bíblia, um livro que é sagrado para quem? Para islâmico, para hindu, para budista, para shintoísta, para zoroastra. Não. Um livro sagrado para cristão. Mas um viés de confirmação, ou seja, batizaram o nome do argumento com o nome de um personagem que está na Bíblia dos cristãos. Entendem? É complicado, né? Isso daqui acaba sendo desrespeitoso, tanto quanto chamar os deuses alheios de demônios, ou falar que não existem. Entende? Sabe aqueles cristãos aí mais maluquinhos, mais brabos? Os deuses dos outros são demônios, são demônios. É um desrespeito para com um colega da fé, né? E isso que ele falou aqui, que é pegar os deuses dos outros e puxar para o Deus dele, também é desrespeitoso. Por que ele não fala o contrário? Vamos lá, Gênesis 14, do 17 ao 20. Voltando Abrão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que ele vai ficar lendo, blá blá blá, não sei o que, Melquisedeque. Foi ao seu encontro no vale de Savé, isso é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Então a gente tem aí no texto bíblico um sacerdote aparecendo do nada, de linhagem nenhuma. A Bíblia não explica de onde esse cara veio, quem... Por que o nome não foi Fator Viracocha? Fator Tupã, Fator Odin, Fator Ogum, Fator Pangu, Fator Izanagi, Fator Marduk, Fator Brahma, Fator Vishnu, Fator Krishna, Fator Ahura Mazda, Fator... Enfim, entendem? Por que Fator Melquisedeque? Viés de confirmação favoreceu o lado deles. É uma tamanha arrogância. Os deuses que vocês acreditam, essa consciência de deuses que vocês têm também lá, chineses, japoneses, africanos, indígenas das Américas, essas ideias de deuses que vocês têm, é do meu Deus, o Deus do cristianismo. É o mesmo Deus, o Deus do cristianismo. Vocês estão entendendo a hipocrisia aí, pessoal?
Que era Melquisedeque, de onde ele veio, que Deus que ele acreditava, se era o mesmo Deus. A Bíblia não fala nada disso, só fala que aparece lá um rei de Salém, esse tal de Melquisedeque. Abraão dá o dízimo para o cara e esse cara ora para Deus pedindo por Abraão. E mais, aparecendo como sacerdote do Deus Altíssimo. Será que era outro Deus? Não. E de onde veio essa linha sacerdotal que Melquisedeque seguia? A gente não sabe. A gente só sabe que é um sacerdote que aparece lá servindo a Deus do nada. Então daí vem essa ideia de fator Melquisedeque. E uma irmã judece com um monte de pelos no rosto acredita mesmo nessa história. Enfim. Como essa ideia de Deus em outra expressão cultural que não foi afetada pela minha, mas está lá. E é o mesmo Deus e é a mesma coisa. Assim como o sacerdote. Se nós pegarmos aqueles povos que rondavam aí na vizinhança, que faziam troca de informações entre si, é óbvio que a concepção de deuses para eles teria praticamente a mesma raiz, porque são povos próximos, seriam parentes, familiares. Entendem? É basicamente isso. Vocês não terão uma ideia de deuses ou de um Deus tão diferente assim com povos vizinhos. É isso que aconteceu lá. A concepção de deuses só vai acabar se diferenciando tanto se forem de regiões no mundo bem afastadas, assim, que tiveram pouquíssimo ou nenhum contato. Entendem? As chances são altas de terem concepções bem diferentes mesmo. Modus operandi, até a forma como criaram o mundo seria o mundo conhecido por eles, né? Teria suas semelhanças, mas também teria características bem diferentes. Mas não. Que aparece sem linhagem, sem história, servindo ao mesmo Deus. E aí eu posso exemplificar um pouco mais para você, contando para você uma história que eu ouvi na igreja que eu era. Numa igreja que... Quando esses caras contam história, já sabemos que deve ser invenção, mas vou fingir que seja verdade essa história aí. Vamos lá ouvir o que ele tem para dizer. Eu fiz parte, eu ouvi o pessoal contar uma história que aconteceu durante um evangelismo. Eles foram evangelizar as pessoas numa praça e iam falar para as pessoas sobre Deus, se elas conheciam Deus, se elas já tinham ouvido falar, e foram fazendo isso com várias pessoas. Chegou em uma pessoa e começaram a falar para ela sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre Jesus, sobre o sacrifício de Jesus, aquela coisa comum de evangelismo. E aí, ao terminar tudo que eles tinham falado, essa pessoa pegou e falou para eles: eita, essa história aí que vocês estão me contando, esse Deus que vocês estão me falando, me parece muito com o que eu ouvi do meu pai sobre o Deus Criador. Meu pai sempre falou para mim sobre o Deus Criador, que teria criado o mundo. Pessoal, os mitos de criação no mundo inteiro são parecidos. Não são iguais, não. São parecidos. É óbvio que se você for de um outro lado do mundo e eu for lá te contar, por exemplo, o mito de criação de Gênesis, é óbvio que se você for adepto lá, mas você é pessoa de uma outra cultura, né? For adepto de uma religião, ou já ouviu falar de um mito também da tua região, é óbvio que vai haver semelhanças. Geralmente os mitos de criação é sempre o quê? Envolve sempre um caos todo, mas já existe matéria, mas tem um caos. E o Deus Criador só vai organizar aquele caos, criando o mundo, as estrelas, o Sol e a Lua e por aí vai. Esses mitos têm essas semelhanças, só que a forma como eles criam esses elementos aí, né, são de caminhos diferentes. Por exemplo, no mito sumério, né, babilônico de raiz de raiz sumérica. Ou suméria, raiz suméria ou sumérica, sei lá, raiz suméria, acho que é o termo correto. Nós vemos que Marduk criou, como é que ele criou os céus e a terra? Cortando Tiamat, a deusa primordial, o oceano primordial, né, representada como um dragão, cortou esse dragão ao meio. Com uma parte fez a terra, com outra parte fez os céus, que seria a morada dos deuses. E era um panteão no caso, Marduk era um dos reis, né, o rei dos deuses no caso. E Marduk também acabou matando Kingu. Kingu era o marido de Tiamat, né? Tinha tomado o lugar de Apsu. Tomou o lugar dele e ficou marido de Tiamat. Através do sangue de Kingu, Marduk criou os seres humanos para servirem os deuses.
Tipo, você vai ver que já existia alguma coisa e com base nessa coisa que já existia, criaram os céus e a terra e por aí vai, os seres humanos. Mas se você pegarem, por exemplo, o que está escrito na Bíblia, Deus criou o homem e a mulher de que forma? O homem criou do pó da terra, outros dizem do barro também, por causa da questão da água, né? E a partir da costela do homem, Deus criou a mulher. Vejam só, já é diferente com o que está no mito sumério, babilônico, de que Marduk criou a humanidade através do sangue de Kingu. Se nós formos na mitologia nórdica, Odin e seus irmãos, Neville e Vé, como é que eles criaram os seres humanos? Através de... Estavam caminhando aí numa costa e viram troncos assim meio soltos, né? Árvores assim já meio não muito bem estáveis aí onde estavam. E a partir desses troncos aí criaram, se não me engano são troncos mesmo, né? Mas enfim, é madeira no caso. Criaram o primeiro homem e a primeira mulher. Na Bíblia diz que o homem veio do barro e a mulher veio da costela do homem. É diferente. Os mitos podem ser de criação pelo mundo inteiro, que criaram um mundo, o universo, ou enfim, né, o cosmos com base no caos. Cosmos é aquilo que eles conheciam como mundo. Mas nós já vemos divergências na criação da humanidade, por exemplo. Entende? Nem tudo é semelhante, nem tudo é igualzinho como ele está tentando transparecer aqui na live. Na live não, no vídeo. Estou tão acostumado a fazer live que eu estou falando live agora. E aí ele começou a falar da história de Deus Criador que o pai dele tinha contado, e as pessoas que estavam evangelizando já usaram essa entrada e falaram: isso, é esse Deus Criador, é dele que a gente está falando, é ele que a gente serve, é ele quem a gente adora. Não. Pelo que eu entendi da história do cidadão aqui, parece que houve um grupo de evangelização, ficaram falando aí no meio do espaço público, né? E alguém que parece que acredita num outro Deus disse: eu ouvi falar desse Deus, mas não é o mesmo Deus. Deixa eu ver se ele falou aqui algo a mais para pegar um detalhe. Agora é dele que a gente está falando para você. Ele basicamente disse que conhecia Deus, mas não sabia quem era Jesus Cristo. Não sabia. Aí que tá. É bem provável que o Deus que essa pessoa foi contar aí para os caras que estavam evangelizando, é bem provável que deve ser um Deus da cultura dele ou da tradição dele, que não tem nada a ver com o Deus do cristianismo. Tanto que disse que sobre Jesus nunca ouviu falar. Mas é óbvio que nos mitos de criação vai ter sempre aí um Deus que criou tudo, ou deuses que cada um fez sua parte na criação, né? Quando se trata de panteão também. Entende? Tem diferenças aí. Ele contou essa história também porque por conveniência, sabe-se lá também se é real, né? Mas não duvido que tenha acontecido, porque é uma coisa normal de acontecer mesmo. Mas contou por conveniência. Por que as pessoas que foram evangelizar não disseram que esse teu Deus que você ouviu falar é o nosso Deus? E duvido que eles perguntaram qual é o nome desse teu Deus aqui. Se o cara dissesse que é o Deus cerveja, por exemplo, duvido que eles iam falar sim, é o Deus cerveja. Iriam sempre botar o nome de Jesus na frente, Elohim, Javé, tudo que envolve a Bíblia, por conveniência. Sabia da Bíblia, ele tinha vindo de uma linhagem indígena que o pai tinha contado essa história para ele. Então o cara que conversou com os evangelistas veio de uma linhagem indígena. O Deus que o cara evangelista estava falando era o Deus da cultura indígena dele, e não o Deus de Israel, que depois os romanos tomaram, transformaram no cristianismo e espalharam pelo mundo. Quer dizer, espalharam pela Europa, depois da Europa para o mundo inteiro. Foi assim, né? Entendem? Inclusive, esse cidadão aqui só é cristão porque o europeu chegou para cá, nesse território aqui, no território sul-americano, espalhou na base da força essa religião. Depois, adestraram o cristianismo, botaram na coleira, virou uma coisa de tradição, que o pai foi passando para o filho, sem necessidade de tamanha violência, né? Entendem? Complicado, né? E ele sabia sobre isso, mas não sabia de onde vinha. Se esse grupo de evangelização fosse lá na China, por exemplo, né, fosse lá na China, e ficasse evangelizando na rua, e aparecesse lá um chinês e falasse: na minha cultura também ouvi falar desse Deus aqui, criador e tal. Os evangelistas falariam: deve ser o Deus cristão, né? É o mesmo Deus, é o mesmo Deus. Sabe o que o chinês ia lhe falar? Não, tem umas certas diferenças aí. É que o Deus criador que eu ouvi falar é Pangu. Pangu estava num ovo cósmico, Pangu estava cansado de estar nesse ovo, quebrou o ovo, e com as partes desse ovo criou os céus, as estrelas, o sol, a lua, a terra e o mar.
E Pangu é um semideus, não é um deus. Entendem? A mensagem de criação está aí, o mito de criação está aí. Você vai encontrar tanto na Bíblia como no caso dos chineses. Mas tem suas divergências. Não é o mesmo Deus. O mito é igual. O modus operandi de criação é parecido. Mito é igual, não. Semelhante, desculpa, semelhante. Mas os modus operandi são parecidos. Mas a forma como criaram é diferente, totalmente diferente. Para o cristão, como Deus criou o mundo é do jeito que está na Bíblia. E não do jeito como um asiático vai descrever na sua crença. Como um japonês, por exemplo, vai descrever. Do jeito que o Japão foi criado de acordo com os mitos dele. Como o nórdico vai descrever. Como o africano vai descrever. O Yorubá vai descrever. Entende? Yorubá é língua ou é um povo? Enfim, acho que é um povo. Yorubá também, né? Sempre confundo isso aí. Mas vamos lá. A partir disso, a gente consegue entender essa concepção do fator Melquisedeque. Uma concepção de Deus existente na mente humana que a gente aqui dentro da teologia chama de revelação geral. A própria Bíblia te refuta, cidadão. Deuteronômio 13 é um exemplo disso. Tem outras passagens que são exemplos, mas Deuteronômio 13 é um exemplo perfeito para isso. Onde Deus, o Deus bíblico, o Deus da Bíblia, ordena para matar, nem que for uma pessoa próxima tua, matar essa pessoa se ela te induzir a adorar um outro Deus. Claro que o contexto lá estava voltado para o povo de Israel. Seria mais ou menos o seguinte: se o Rosinha aqui, meu moço do vídeo, fosse um cidadão naquela época, naquele contexto social, e se esse Deus realmente existisse e estivesse dando aquelas ordens, e o Rosinha fosse pai de um filho e induzisse seu filho a ir adorar um outro Deus ou conhecer um outro Deus que não fosse Deus de Israel, e descobrissem isso, teriam que pegar o Rosinha, levar para fora do arraial e apedrejar ele até a morte. Era assim. Entende? Isso aí já mata o fator Melquisedeque assim na cara. A Bíblia já refuta essa ideia maluca aí que tenta ajudar a Bíblia. Entende? Vamos lá. O cara falou de revelação geral. O que seria isso? E eu vou explicar para você. Esses dois temas, eles valem um vídeo próprio, mas eu quero te dar um resumo aqui bem rápido para você conseguir entender. Resume aí pra gente. Revelação geral seria aquilo que se pode conhecer de Deus através da natureza. Caramba. Falei palavrão aqui. Eu falo bastante palavrão, né? Mas enfim. Através da natureza. Olha para a natureza. Olha para a natureza. A natureza diz que Deus existe. O Deus cristão, o Deus que eu acredito, existe. Mas, ô fulano, como é que aquele indígena lá, que está lá na Ilha Sentinela, isolada, que nunca tiveram contato com outras pessoas assim de forma corriqueira e frequente, né? Como é que eles vão saber que, olhando para a natureza, o Deus cristão existe? Ah, não, é que Deus já colocou na consciência deles uma ideia. É só eles olharem para a natureza, vão achar que existe um Deus. Podem representar da forma deles, mas é o Deus do cristianismo, o Deus que eu acredito. É assim mesmo. Bom, nós temos povos que olharam para a natureza, bateram olho para a natureza, e sabe o que concluíram? Que tudo tem alma, tudo tem espírito. Os animistas, no caso. Aqui olhou para a natureza e falou: Deus é a natureza. Deus, de alguma forma, tem uma relação simbiótica, essa força divina que tem uma relação simbiótica com a natureza, com o que é material e físico. Eu sou Deus, você é Deus, o Rosinha é Deus. As plantas que estão aqui é Deus. Os materiais que eu estou utilizando aqui que derivaram, tudo que está aqui, embora isso seja artificial, derivou da natureza. Entende? Tudo que está aqui, os óculos, enfim, é Deus. A natureza é Deus. O ar, tudo. O panteísta pensa dessa forma. Mas os animistas, por exemplo, se nós pegarmos o povo lá do norte do Japão, né, da ilha de Hokkaido, a tribo indígena japonesa Aino, eles olharam para a natureza e concluíram: o rio tem alma, as árvores têm alma, rochas têm alma, vento tem alma, nuvens têm alma, céu tem alma, o mar tem alma. Não concluíram que, a natureza me mostra, ou nos mostra aqui, nós indígenas do Japão, que a natureza nos mostra que um cara lá no Médio Oriente apareceu na Terra como o próprio Deus e morreu na cruz por nós para nos salvar do pecado que Adão e Eva cometeram lá no Jardim do Éden. Não. A conclusão deles foi outra. Se pegarem, por exemplo, em África, o povo Khoisan, pode chamar também de San ou Cham, né? Tanto faz.
Também tem o mesmo princípio, são animistas, olham para a natureza, opa, tem espírito aí, olhou para uma árvore aí, meio sinistra, que fica no meio da aldeia não, porque eles são nômades, né, semi-nômades alguns, inclusive. Mas enfim, digamos que eles acamparam num lugar e se estabeleceram aí. Tem uma árvore que eles olharam, o cara olhou numa árvore que faz parte da natureza, né? Caraca, essa árvore aqui nos protege. Eu acho que o espírito do meu ancestral está nessa árvore aqui para nos proteger e nos providenciar alimento, né? Uma árvore que seja frutífera, pelo menos, né? Que dê frutos que sejam comestíveis. Entendem? É diferente, meu querido. Nem todo mundo olhou para a natureza e tirou a mesma conclusão que você. Inclusive, você só é cristão porque o europeu chegou aqui, embutiu o cristianismo na cabeça do povo que nativo daqui, alguns pelo menos, embutiu o cristianismo na cabeça das pessoas descendentes de europeus que começaram a nascer e crescer aqui, para virar uma religião meio que oficial daqui, né? Entendem? Nada mais que isso. Mas vamos lá, vamos lá. Aquela concepção de Deus um pouco mais comum, de que existe um Criador e ele criou as coisas que nós vemos, criou os céus, criou a terra. Essa seria uma ideia de revelação geral. Revelação geral refutada aqui ao vivo. Esse cidadão aqui não estuda ou simplesmente pega o que lhe convém para poder defender essa ideia maluca do fator Melquisedeque. Pessoal, eu não sou teólogo experiente, não sou... o que mais que poderia ser? Exegeta, cientista, nada disso daí. Essa é uma questão de pesquisa simples e rápida. É uma questão também de se interessar por outras culturas e ler sobre outras culturas, né? Eu tenho aqui 2 livros que vou vos recomendar. Geralmente eu estou sempre recomendando esses livros porque são muito bons, gente. Eu sou meio criancinha quando se trata de livros, porque eu gosto de livros coloridos, assim, ó, que tem páginas coloridas, muitas imagens e tal. Estão vendo, né? Eu gosto disso daí, porque também acaba não sendo muito cansativo para os olhos, né? E as letras são bem pequenininhas aqui. Atrapalha um pouco, mas enfim, o livro já foi maior, reduziram o tamanho, não sei porquê, mas é isso aí. Livro das religiões. Pessoal, esse livro aqui é bom para vocês poderem ter o conhecimento de como outras religiões são, os modus operandi de suas divindades, como criaram o mundo de acordo com o mito deles de criação, né? Rituais que eles fazem, por aí vai. Vocês vão ver coisas bem diferentes do que seria essa maluquice toda que o cidadão aí está falando. Se ele lesse pelo menos livros como esses aqui e aceitasse essas diferenças, não estaria falando nessa baboseira do fator Melquisedeque. Ele não aceita as diferenças porque, para ele, os deuses alheios são o deus dele do cristianismo. Livro da mitologia fala sobre religiões, né, do passado. Algumas, inclusive, ainda são religiões, pelo que eu vejo aqui. Mas mitologia, assim, em geral, porque fala muito também do que seria a mitologia grega, romana e afins. Aqui vocês vão aprender também sobre alguns outros povos, assim, inclusive uns que são meio esquecidos em comparação com os mais famosos, que são os gregos, né? Para vocês entenderem como eles pensavam sobre os seus mitos de criação, rituais, modus operandi desses deuses e por aí vai, entendem? Através desses livros aqui, vocês vão ter o conhecimento. Esses aqui são os livros da Globo Livros, né? As grandes ideias de todos os tempos. Esses 2 livros aqui. Vai vos ajudar a ter uma noção muito boa dessa riqueza que existe de religiões diferentes, né? Por mais que eu seja um ateu, não acredite nesses besteiróis todos, porque todos não conseguem provar, só afirmam coisas sem provar nada, né? Só ficam naquelas tradições aí arcaicas do passado. Apesar de eu ser ateu e pensar assim, respeito às religiões, aliás, inclusive o cristianismo, só que como eu fui um cristão e vi nesse meio muito engano, principalmente no lado intelectual também, estou aqui desmascarando isso, tanto que estou fazendo um vídeo vos mostrando que essa é a ideia do fator Melquisedeque, por mais que seja uma resposta mais amigável para respeitar outras religiões, né, é uma fuleiragem igual e há uma arrogância embutida por trás. Tem um Deus, tem um cara que fez tudo isso, e ele existe, ele tem uma personalidade. Não é só um Deus, meu querido. Vê só como é que esse cara se contradiz. Vou repetir de novo. Ele usa o argumento do fator Melquisedeque para dizer que Deus colocou na consciência de todo ser humano, que já é uma mentira, mas enfim, colocou na consciência de todo ser humano o conhecimento da existência dele. Independente da pessoa ser politeísta, ateu, panteísta, tanto faz. Deus colocou isso na mente de todos. Só que ele insiste em falar em um único Deus. Tem pessoas que são politeístas, acreditam em vários deuses. Hinduístas são politeístas. Shintoístas também são politeístas. Não é um único Deus que eles acreditam. Vários. Mais de um. Complicado.
personalidade e tal. Já o que a gente chama de revelação específica seria saber que esse Deus é o Deus da Bíblia cristã, é o Deus que enviou Jesus Cristo. Revelação específica é outra fuleiragem, porque há povos que não chegaram nessa conclusão por si só. Só passaram a conhecer Deus do cristianismo porque alguém teve que levar lá a Bíblia para essas pessoas, essas histórias da Bíblia para essas pessoas. Inclusive, seria um fato muito interessante, mas muitíssimo interessante mesmo. Se o Deus que eles dizem ser o Deus verdadeiro, o Deus do cristianismo, se manifestasse em outras culturas do jeito que se manifestou para com o povo hebreu, como vemos na Bíblia. Se os 10 mandamentos eram tão importantes para aquele contexto aí da narrativa de Êxodo, por que nessa mesma época, de acordo com a narrativa do Êxodo, não se manifestou em outras culturas, não escolheu os Moiséses, Moiséses, acho que Moisés no plural é Moiséses, né? Enfim, não escolheu os Moiséses em outras culturas para poder então passar 10 mandamentos e afins. Por que não fez isso aí? Por que se focou só no povo de Israel? Por que na Bíblia vemos no Antigo Testamento que esse Deus é retratado inúmeras vezes como Deus de Israel, ou seja, um povo específico? Por que Jesus no Novo Testamento disse que veio somente para as ovelhas perdidas ou as ovelhas da casa de Israel, alguma coisa assim? Por quê? Pode incluir até Paulo. Paulo pregou para os gentios, blá blá blá. Tá, mas o contexto de mundo era só até onde o Império Romano poderia chegar também, aquele perímetro aí do Império Romano, que pegava o sul da Europa, um pouquinho do norte da África e um pouquinho da parte da Ásia Ocidental, só. Por que não pegou o resto do mundo? América do Norte, América do Sul, a África subsaariana, Oceania, a Ásia mais oriental, o norte da Europa, que estava bem próximo daquele todo acontecimento aí. Suposto acontecimento, no caso, né? Da evangelização e missões paulinas. Por que não? Entendem, pessoal? Se esse Deus fosse verdadeiro e realmente existisse, se manifestaria para todos, passaria mensagens semelhantes. À medida que outros povos fossem fazendo seus registros, por escrito, né? Obviamente, a respeito dessa mensagem e do propósito desse Deus para com as pessoas, deveriam escrever coisas semelhantes com o que está na Bíblia, mas não. Não escreveram coisas semelhantes, não. Não escreveram que viria um Salvador que seria crucificado e morreria pelos pecados de Adão e Eva. Entendem? Então essa revelação aqui particular aí que ele falou, é revelação sei lá o que, também é um bando de mentira aí que está rolando aí solto. Na verdade, eu vejo que ele, né, o cidadão aqui, eu não quero ser desrespeitoso com a pessoa dele, mas com essas ideias malucas que fica pregando aí, ele é só mais um papagaio, só repete mais o que outras pessoas aí malucas falam, malucas porque insistem na maluquice, né? Outras pessoas malucas falam, como por exemplo esse tal de Don Richardson, escreveu sobre esse livro aí, Fator Melquisedeque. É o Deus que morreu no nosso lugar, que pagou pelos nossos pecados, que nos dá possibilidade de viver uma vida para Ele e todo esse desenrolar da história que a Bíblia fala sobre Deus. Então, revelação geral, o que eu vejo de Deus na natureza, eu consigo ver as coisas belas e perceber que existe um Criador. Consigo ver as coisas belas e as coisas ruins. Como é que você vê isso? Na natureza a gente vê o quê? Terremotos, que mata muita gente, ciclones, tsunamis, os maremotos, né? O que mais? Doenças, como por exemplo o Covid que nós vimos aí, que matou, que ceifou muitas vidas. Isso é coisa da natureza. Por que as coisas ruins também não podem contar como Deus, como manifestação de Deus, hein? Só as coisas boas, fofinhas na natureza, só as borboletas voando, e não porque é um lobo devorando o filho de um servo. Entendem? É complicado. Específica, quem é esse cara, como eu me relaciono com ele. Então, nesses povos distantes, de culturas distintas, a gente consegue encontrar essa ideia da revelação geral, que a gente chama de fator Melquisedeque. Ela não é uma ideia inventada do zero, óbvio. Ai, por favor, nessa ideia tiraram literalmente do sovaco, cara, para com isso, meu. Que é isso? Obviamente, porque é assim que teologia se constrói, pelo Dom Richardson. A gente consegue achar algo parecido nas Institutas de Calvino e eu quero ler para você. Quer dizer, a ideia do Don Richardson, Institutas de Calvino, que ele vai mostrar aqui, né, sabe-se lá se realmente leu de forma correta,
são mais importantes do que está escrito na Bíblia, na própria Bíblia, como, por exemplo, lá em Deuteronômio 13, que não é para adorar outros deuses, senão tem que matar. É complicado, meus queridos, é complicado. Hein? Esse povo aqui não está lendo a Bíblia, não. Aí é complicado. Está gravado na mente humana um senso da divindade que jamais se pode apagar. Mas esta convicção de que há algum Deus não só é a todos ingênita por natureza, mas ainda que lhe está encravada no íntimo, como que na própria medula. Pessoal, as pessoas são ensinadas a acreditar, são doutrinadas a acreditar, são forçadas, algumas no caso, né, a acreditar. Entendem? Esse é o problema. E são forçadas a acreditar, por exemplo, no contexto de países cristãos. São induzidas, são forçadas, são doutrinadas a acreditar no Deus do cristianismo. Por que nas igrejas não ensinam também sobre outras culturas, sobre outras religiões de outros povos? Por que não fazem isso? Por que não usam o fator Melquisedeque nas igrejas? Por que induzem especificamente para um Deus bem característico? Que inclusive tem nome característico. Por que os pais não ensinam os filhos a fazerem orações em casa em nome de Tupã, em nome de Odin, em nome de Ahura Mazda? Mas tem que ser em nome de Jesus. Se a pessoa acredita na Santa Trindade, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Onde é que está a ideia de Pai, Filho e Espírito Santo em outras culturas? Especificamente Pai, Filho e Espírito Santo. Complicado. Digo ainda mais, a gente encontra isso na própria Bíblia. Eclesiastes 3:11. Ele fez tudo Já vai ler um negócio que não tem contexto, mas vamos lá. apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, esse não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Eclesiastes fala sobre esse senso de eternidade que Deus colocou no homem e que mesmo com esse senso de eternidade, o homem não consegue conhecer a Deus totalmente. A gente está falando da mesma coisa. E aí você... O cara simplesmente está ignorando que existem ateus no mundo. Puxa vida, hein? Enfim, coisa de crente. Fazer o quê? Pode me perguntar, mas Douglas, o que isso vai mudar na minha vida? É só mais um termo para eu carregar? É só mais uma coisa para eu falar para as pessoas? Mas se Eclesiastes está escrito aquilo aí, quer dizer que é verdade. Só porque está escrito na Bíblia, um dito livro sagrado. Para alguns, né? Para outros não é. Que se dane que está escrito em Eclesiastes, meu. Já refutei um monte de coisas aqui. Mas enfim, vamos lá. Falar que eu entendo, que eu sei o que é fator Melquisedeque, e eu te digo, não, meu caro Padawan. Eu gosto de acreditar que essa ideia do fator Melquisedeque... Eu gosto de acreditar. Essa fala aí é perigosa. Eu gosto de acreditar. Eu prefiro acreditar. Que amplia a nossa forma de evangelizar, a nossa forma de apresentar o evangelho para as pessoas. Pensa comigo. Quando você está falando com alguém sobre Cristo, ter na sua cabeça de que essa pessoa não está ouvindo aquilo do zero, que você não está apresentando algo totalmente novo, totalmente distante da realidade dela. Tá, faz o seguinte, Rosinha. Vou chamar de Rosinha porque não sei o nome dele. Botei tudo rosa, né? Faz o seguinte, Rosinha. Vai lá na Ilha da Sentinela ou Ilha Sentinela, né? Sei lá como é que chamam. Da Sentinela ou Ilha Sentinela. Ilha Sentinela, enfim. Vai lá na Ilha Sentinela, naquele povo aí bem isolado, né? Tenta se infiltrar. Se não conseguires, ou se tomares uma flechada, peça a Deus para te ressuscitar. Daí fala para Deus, Deus, me translade para lá, faça um arrebatamento do meu corpo para lá, para que as autoridades não saibam que eu estou lá dentro, para que os indígenas aí com as flechas também não deem conta aí nas fronteiras, né? Que eu estou lá dentro. Como o Senhor fez com Filipe na Bíblia, arrebatou ele de um lugar para o outro. Após o Senhor fazer isso, por favor, me dê o poder do dom das línguas para conseguir me comunicar na língua deles. E daí eu vou perguntar para eles o seguinte: vocês conhecem Jesus Cristo? A resposta que eles vão dar é:
Nunca ouvimos falar desse cidadão aí. Quem é Jesus Cristo? O que é que ele fez? Roubou alguma coisa? Pegou a mulher de alguém? Eles vão saber lá quem é Jesus Cristo. Tá? Por mais que o cara aqui fique falando, todo mundo tem consciência lá no fundo do coração, eles vão lá saber quem é Jesus Cristo. Vai lá em outros povos isolados aqui mesmo no próprio continente sul-americano. Vai lá falar de Jesus para eles, vão saber. O pessoal só ficou sabendo de Jesus aqui no continente sul-americano porque o europeu trouxe essa ideia. Aqui cultuavam outros deuses. Ninguém sabia esse nome de Jesus, Yeshua, Hamashi, essas coisas aí. Ninguém sabia disso daí, estavam nem aí. Por favor, né? Que falácia mais tosca, meu. Que argumento mais tosco esse daqui. O cara transcendeu, meu. Vai te ajudar no trabalho de evangelizar. Quando você fala que existe um... O cara tá falando praticamente que se você chegar num povo isolado e falar para eles de Jesus, eles já vão saber. Porque tá no coração deles. Deus colocou isso no coração das pessoas, no seu interior, para saberem. Lá no fundo do meu coração eu sei que Jesus existe. Caramba, velho. Complicado. Deus criador, isso não é algo totalmente alheio à consciência do ser humano, mas é algo que está lá no íntimo, por mais que talvez... Como é que ele sabe que está no íntimo das pessoas, de todas as pessoas? Acabei de falar agora que é politeísta e está nem aí pro Deus dele. A pessoa é politeísta, mas está nem aí pro Deus dele, do cristianismo. Está mais para os seus deuses. Aqueles que já tentam abraçar todas as religiões, né? Todas as ideias de religiões, também são politeístas essas pessoas. Mas não tornam exclusivo o teu Deus, não. O Deus do cristianismo aí, Jesus Cristo. Tratam todos os deuses de forma igual. Criam o seu próprio panteão. Esteja apagado, esquecido, ou mal entendido, mal compreendido, tá lá. Deus colocou. Você usa disso... O cara, primeiramente, não provou que esse Deus dele existe. Não tem nenhuma evidência sólida da existência desse tal Deus. Fica afirmando que esse Deus existe, que colocou isso no intrínseco, no interior das pessoas. Mas esse cara é um Deus ou quê? Para saber disso tudo. Ele está na mente de todo mundo agora. Ele é onisciente para concluir que todo mundo acredita assim lá no fundo do seu coração. Complicado, né? Aqui é falácia dos conceitos de verdade rolando solto, hein? Para despertar na pessoa aquilo que está no íntimo dela, de que existe um Deus e esse Deus quer se relacionar com ela. Pessoal, se eu usasse esse mesmo argumento dele, só que de forma reversa, se eu dissesse o seguinte, lá no fundo todo mundo é ateu, sabe mesmo que não existe Deus coisa nenhuma, estaria cometendo a mesma falácia que ele está cometendo. Porque eu não sou um Deus. Eu não transcendo a realidade para conhecer intrinsecamente a mente de todo mundo e concluir que todo mundo é ateu lá no fundo no fim das contas. Entende? É um argumento muito fraco, muito desonesto, inclusive, também. Porque ele sempre está tendendo a puxar para o Deus dele. As pessoas acreditam em deuses. Acreditam em Deus. Chamam nomes diferentes. É o mesmo Deus. Estão falando do mesmo Deus. Porém, é o meu Deus. Olhem só a arrogância aqui, pessoal. A gente não está tentando convencer as pessoas de algo que elas não acreditam ou de que elas nunca tenham ouvido falar. Elas sabem, aquilo está dentro. Tem pessoa que nunca ouviu falar do teu Jesus. Tem pessoa que não entende a natureza do teu Deus do mesmo jeito que ele entende a natureza do Deus dele. É complicado. Esse cara nunca leu assim sobre outras culturas e religiões, dá para ver? Senão não estaria falando esse monte de absurdos. Ou talvez leu está sendo mesmo um desonesto intelectual, né? Para falar o que convém ao seu público. O problema também do público desse tipo de pessoas é que não correm atrás da informação. Seu amigo ateu da faculdade. Você não tem que provar. Nós falou dos ateus, agora fiquei curioso. Vamos ver o que ele vai falar aqui. Provar para ele. Peraí, ele falou só. Deixa eu voltar um pouco. Se as pessoas de algo que elas não acreditam ou de que elas nunca tenham ouvido falar, elas sabem, aquilo está dentro. Seu amigo ateu da faculdade. Por que da faculdade? Esse é outro erro comum que esses caras costumam cometer. Eles pensam que faculdade é fábrica de ateus, de fazer ateus. A faculdade está lotado de crente, meu.
Acho de católico não praticante é que são praticamente ateus. Deixa de crente aí nas faculdades, meu. Você não tem que provar para ele com A mais B que Deus existe através de argumentos lógicos. Ah, deixa eu ver se eu entendi. Os caras dizem que têm certeza que Deus existe. Os caras dizem que têm, por intermédio da fé, dizem que têm certeza que as coisas que estão escritas na Bíblia, tirando os cristãos freestyler, que escolhem aquilo que lhes convém, né? Os caras dizem até certeza que estes milagres lá na Bíblia, independente de ser Antigo ou Novo Testamento, aconteceram. Coisas absurdas, por intermédio da fé. Têm certeza que aconteceram. Os caras dizem que têm certeza que Jesus há de voltar e que aquelas coisas que foram ditas lá, né, que estão escritas, desculpa, no livro do Apocalipse, irão acontecer. Esses desastres todos aí, fim do mundo e afins. Por fé, dizem que têm certeza que isso vai acontecer. Se eles têm tamanha certeza dessas coisas que afirmam com base num dito livro sagrado, seria tão fácil, mas tão fácil, provar a existência do Deus deles. Os cristãos, no caso, entendem? Mas seria a coisa mais fácil, do mundo mais fácil, assim. Se eles têm tanta certeza. Se o cara está fugindo de provar, não consegue provar, é porque já não é mais uma certeza, não é? É complicado isso daqui. Vamos ver qual é a desculpa dele para não provar a existência de Deus. Por mais que isso possa ser uma forma de se fazer, né? A apologética está aí, o William Lane Craig está aí para provar que isso é algo... William Lane Craig, um dos maiores sofistas que eu já vi na minha vida. Inclusive, ele usa uma estratégia que é falar de forma eloquente, articulada, manter uma postura, não somente em entrevistas, como em debates também, né? Ele é todo arrumadinho e tal. Isso é tudo pano de fundo para enganar os mais bobos. Porque os bobos prestam atenção na aparência e não no que a pessoa está falando. Entendem? Eles têm que prestar atenção no que a pessoa está falando. Porra, é bem capaz de aparecer um moleque lá de 12, 13 anos. Quem sabe refutar William Lane Craig. As pessoas não vão dar bola porque é uma criancinha. Pode ser que apareça um cara aí que esteja mal vestido, mas refutou William Lane Craig em algum argumento. E há pessoas que não vão dar bola, porque vão olhar para a aparência da pessoa. Essa aí está vestido que nem um gangster, assim, com um moletom, com um capuz. Não vou dar atenção no que esse cara está falando. Parece um gangster. Entendem? William Lane Craig é um sofista do caramba. Fala um monte de besteira esse cidadão aí. Mas ainda bem que tem pessoas lá da gringa que ficam batendo de frente com ele e rebatem muitas ideias toscas que ele solta por aí. Eu também gostaria muito de fazer isso, né? Mas a maioria das pessoas que acompanham aqui os vídeos falam português. Embora eu fale inglês, né? Gostaria de reagir muito aos vídeos de William Lane Craig. Tenho que atender aqui o público, né? Que a maioria fala português. O que atrai as pessoas, que é interessante, que é uma forma de se construir teologia, mas você não precisa provar para ele que Deus existe para que ele acredite. Vocês afirmam um monte de coisas absurdas, meu. Tem que provar, caramba. Então já que o parâmetro é esse, de acordo com o Rosinha aqui, eu posso sair por aí e falar um monte de absurdos sem a necessidade de provar nada. Entende? Mas as coisas não funcionam assim. Por que existem vários charlatões, por exemplo, né, da área da saúde, que ficam falando um monte de asneiras aí? É só tomar água com uma colher de sal e uma colher de açúcar, misturar bem, botar lá uma folha de bananeira, ferver bem, tomar, que daí você vai curar o câncer. É só esfregar isso no corpo que você vai emagrecer, sei lá quantos dias, em 2 dias. Tem tantos charlatões da área da saúde que ficam falando esse monte de besteiras. Eles têm que provar isso que estão falando. Quando os órgãos mais sérios da saúde veem que eles estão enganando pessoas, nós estamos falando coisas sérias que inclusive podem levar à morte das pessoas que dão ouvidos a elas. O que acontece? Investigam, botam na cadeia e por aí vai. Porque não dá para sair por aí afirmar um monte de coisas, sem ao mínimo se posicionar com base para evidenciar ou defender aquilo que está sendo afirmado ou dito. Daí os caras falam que existe Deus, milagres aconteceram, sei lá o que, um monte de besterola aí e não querem provar. E dizem que têm certeza, mas não querem provar. Caramba. Acredite naquilo. Você não tem esse trabalho porque você está só
sendo usado como um instrumento para despertar algo que está dentro da pessoa. Entende como isso é maravilhoso? É lamentável, meu. É lamentável o nível de argumento do cidadão aqui. Muito lamentável. E o pior é que esse tipo de canais geralmente tem muitos seguidores, tem muita gente que acompanha. Obviamente porque a maioria da população aqui são cristãos, né? Só que são pessoas mal informadas, que costumam procurar mais esse tipo de desinformação só para ludibriar suas mentes, para inflamar o ego deles. Tem muita gente aí que só se sente bem em ser cristão, porque tem muitos cristãos por aí. Não porque ele acha que é algo que faz sentido, que realmente é uma verdade absoluta, mas porque é conveniente. Entende? São todos Maria, vai com as outras. Mas são totalmente desinformadas e começam a se desinformar com esse tipo de conteúdo aqui. Mas aqui vocês ouvem a verdade. Que desmascara essas falácias aí. Coisas que têm lógica. Não que aqui seja um canal e que eu seja uma pessoa que seja detentora da verdade. Mas eu estou conseguindo desmontar as falácias aqui facilmente, cara. E olha como eu sou um mestre em teologia, PhD em exegese, sei lá o que. É só ler um pouco, coisa que muitos crentes não fazem. Ler um pouco. E usar raciocínio crítico. Se eu não tivesse usado isso daí, continuaria crente, quem sabe? Maravilhoso e transforma a nossa forma de evangelizar. O próprio Calvino vai dizer que os ateus lutam contra essa ideia latente no coração deles. Calvino falou, logo é verdade. Ai, velho. É foda, meu. É foda. Isso que ele tá falando, sabe se é o que? Se for direcionado para um ateu, ele tá chegando num ateu e está agindo como se ele conhecesse totalmente a mente de um ateu, para poder dizer que não, lá no fundo você realmente acredita no meu Deus. Se ele chegar para um panteísta, não é que a natureza é Deus, é que lá no fundo você acredita que é um Deus que criou isso daí, que está lá nos céus, né, no mundo espiritual. Se ele chegar para um animista, não é que você olha para a natureza e tudo na natureza tem alma ou espírito, não. É que você está meio enganado. É que lá no fundo você sabe que há um Deus que criou isso daí, e que não há espíritos nas árvores, nos rios e por aí vai. Vai chegar num budista, não é que há reencarnação, é que lá no fundo você sabe que existe um Deus que morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados. Vocês estão vendo a tamanha ignorância, arrogância que é usar esse tipo de argumento? É foda, meu. Então você está falando com algo que está íntimo no coração da pessoa e que talvez ela só esteja tentando apagar, mas está lá. Calvino falou, logo é verdade. No íntimo do meu coração, eu acredito em Satanás. Satanás é uma entidade, o diabo, o capeta. Não é esse Satanás aí da Bíblia, não. Satanás é uma entidade assim transcendental do mal, que criou o mundo só para ver sofrimento mesmo, para destruir tudo. Por isso é que eu botei esse pseudônimo aqui, ó, Satanás afrodescendente. Eu sou adorador de Satanás. Réu Satã. Caraca, velho. Vai se lascar, velho. Bom, já que lá no fundo nós todos acreditamos, não acredito no Satanás. Sou satanista agora. Pronto. Vamos lá. Seu trabalho não é convencer alguém. As pessoas já sabem. Resumindo, eu não consigo te provar que Deus existe. Porque lá no fundo do teu coração você já sabe que Deus existe. Mas qual Deus? O meu Deus, o Deus do cristianismo. Por favor, né? Ai. O trabalho é mostrar para as pessoas, apontando para dentro do coração delas e falando, sabe o que está aí dentro? Eu vou te mostrar o que é. Eu vou te mostrar quem que é. Eu vou te mostrar como se relacionar. Eu vou te mostrar como viver isso na realidade. Sabe, isso que está dentro do seu coração e você... Se ele estivesse numa igreja agora, não duvido que teria já uma música de fundo assim de piano, bem triste. Teria já alguns irmãos aí num canto chorando. Ai, Jesus! Apagariam as luzes ou deixariam assim o ambiente um pouquinho mais escuro, né? Mas com algumas luzezinhas aí para tocar nos corações, sabe? Abre o teu coração. Aceita Jesus. Se estivesse numa igreja, o cenário seria esse aqui. Tudo truque psicológico para ludibriar aí a mente dos mais distraídos, né?
Caramba. Sabe que está dentro do seu coração, eu te mostro quem é, eu sei quem é. E aí é o trabalho do... Eu sei quem é também. É Alá. Não, deixa eu ver. É Brahma. Não, peraí. É Krishna, é Vishnu. Ganesha, talvez. Quem sabe Izanami? Não, Izanagi. Não, peraí. Pangu. Só pode ser Pangu. Não, acho que é Marduk. Não, acho que é Ogum. Talvez Tupã. Ou Odin. Não, é Zeus. Não é Zeus, não. Hércules? Não, também não pode ser Hércules. Mercúrio? Sei lá, meu. Sei lá. Osíris. Lá no fundo do coração a gente sabe que Osíris existe, né? Ai. O Espírito Santo convencer essa pessoa, não nós. Outro ponto interessante... Porra, meu, os caras fazem missões pelo mundo. Ficam aí em praças públicas, no meio do ônibus, sei lá mais aonde, fazendo um monte de gritaria para tentar evangelizar as pessoas e convertê-las ao cristianismo. Gastam a roda um monte de dinheiro. Tem lugares que governos não permitem eles entrarem para não deturparem a paz de tribos isoladas. Como já deturparam aí no passado. E o cara vem me falar que o Espírito Santo é que convence. Desse negócio do fator Melquisedeque é que o Richardson fez o trabalho... Curiosidade. Quando vocês verem um nome que nem Richardson, né, como ele falou aí, que no caso também é o nome de um jogador da seleção, né, Richardson. Anderson. Todo nome que termina com son, S-O-N, né, son. Em inglês é son, significa filho. Son, my son, meu filho. E quando há essa junção de um nome, por exemplo, Richard, que termina com son, né, Richardson, significa filho de Richard. E a pronúncia em inglês seria Richardson. Anderson, filho de Anderson. Entendem? Do Anderson. Mas enfim, essa é uma curiosidade, né? De estudar alguns povos e perceber essa cultura, essa ideia de divindade que existe. Estudar alguns povos, ou estudar só aquilo que vos convém em outros povos. O cara se estudou outros povos, se ele pegou livros como, por exemplo, o livro das religiões ou mitologias, né? De outros autores também, né? Outras editoras. Ele só leu aquilo que foi conveniente para corroborar com a ideia do cristianismo, de um único Deus. Por que ele não falou de politeístas? Por que ele não falou de panteístas, animistas? Tem pessoas assim pelo mundo que creem dessa forma. Entendem? Inclusive os deuses criadores lá, que ele vai falar aí de que provavelmente pode falar de outras religiões, pertenciam a panteões, eram vários deuses. Ai. Complicado. E o cristão acredita que é só um Deus. Como é que fica agora? Esse tal de fator Melquisedeque. Lembrando mais uma vez, que na própria Bíblia, o Deus do Rosinha aqui não gosta que seus fiéis, seus seguidores, seus filhos, seja lá o que for, adorem outros deuses. Ele gosta de exclusividade. Existiam dentro deles e ver como isso se compara à ideia da revelação de Deus na Bíblia. Os Gedel, ou Gedel, eu não vou saber muito bem pronunciar, ele diz o seguinte: habitantes do centro-sul da Etiópia, eles criam em um Deus supremo chamado Magano e criam que estrangeiros viriam até eles para mostrar como se tornarem íntimos de Magano e deixarem de adorar a Sheitan, o ser maligno. Ué? Quer dizer, os caras são politeístas, tem lá o ser bom e o ser maligno. Daí tentaram convencer eles a adorar só o ser bom, para dizerem que esse ser bom deles é o Deus da Bíblia. Na Bíblia também vemos muitas maldades cometidas por esse Deus aí que os cristãos adoram, principalmente no Antigo Testamento, hein? Muitas histórias sangrentas, assim, ao mando de Deus. Entendem? Os zoroastras, que ainda têm adeptos, embora sejam bem pouquíssimos. Os zoroastras é que tiveram essa ideia da dualidade que depois foi adaptada na Bíblia, né? Tem a Ahura Mazda no zoroastrismo e tem o Arimã. A Ahura Mazda é o Deus do bem, o Arimã é o Deus do mal. Entendem? São politeístas, já tem mais de um Deus aí, é politeísmo. Então, o cara falou de um povo lá da Etiópia, que é politeísta, e transformou, pegou só o Deus do bem deles aí, transformou numa ideia de um Deus único e ignorarem o Deus que era do mal, sendo que
São politeístas e não monoteístas como cristãos. Vocês estão vendo como é que essa doideira que esses caras fazem, o malabarismo que tem que fazer para forçarem um argumento já é todo falho. Te lembra alguma coisa? Os Incas, um dos deuses que eles criam era o chamado Um dos deuses. No cristianismo, vocês acreditam que existe só um Deus. Então, como é que esse único Deus vai ser o mesmo conjunto de deuses? Não fecha. Aqui é um conjunto. Ou vai usar a desculpa da Santa Trindade? Se usar a desculpa da Santa Trindade, então também já é politeísmo no cristianismo. Entende? Lembrando que a Bíblia refuta essas paradas todas que ele está mostrando aqui. A própria Bíblia. Coxa, ou viracocha. Viracocha. Tá, para vocês entenderem algo, o que me motivou a fazer esse vídeo foi um acontecimento. Há 2 lives. Lives não. Foram lives, né? E depois salvei como vídeos. Há 2 lives antigas que fiz aqui no canal, onde debati com uma moça chamada Ló. Primeiro foi um debate, se não me engano, depois foi uma sabatina. E acontece que eu queria sabatinar ela também, mas daí ela correu, desistiu, fugiu mesmo, né? Correu. A gente fez mais debates pelo WhatsApp, em conversas e tal, né? Se transformou em debate. E ela me veio com essa conversa de fator Melquisedeque, algo assim parecido, de que Deus se manifesta também em outras culturas. E me falou especificamente do viracocha. Sabe o que eu achei engraçado? É que antes dela vir com essa conversa de viracocha, minutos antes, ou horas antes, já não me lembro se tinha passado muito tempo ou não, ela me falou: Jesus é o caminho. Oxe, por que não falou que viracocha era o caminho? Se seria indiferente trocar o nome, seria indiferente, é o mesmo Deus. Ela falou especificamente: Jesus é o caminho, para dar aquela lacrada, para tentar me converter. Por que não falou viracocha é o caminho? Vocês estão entendendo o problema, né? Na cabeça deles, para eles, Deus deles, tem um nome específico e é aquilo. Não aceitam botar um outro nome que seja de uma outra cultura. Por mais que usem o fator Melquisedeque como argumento, não aceitam trocar o nome. Já acham um desrespeito trocar o nome. Já acham que estarão cometendo heresia. Mas vem com esse tipo de argumento. Por favor, né? E aqui o cara também falou de viracocha. Então estou imaginando que ela deve ter usado esse vídeo aqui para tentar argumentar isso lá no nosso debate, no WhatsApp, né? Eles diziam: ele é antigo, remoto, supremo e não criado. Ele se manifesta como uma trindade quando assim o deseja. Caso contrário, apenas guerreiros e arcanjos celestiais rodeiam a sua solidão. Ele criou todos os povos pela sua palavra, assim como todos os muacas, os espíritos. Ele é destino do homem, ordenando seus dias e o sustentando. É, na verdade, o princípio da vida, pois aquece os seres humanos através de seu filho criado, Punchal, o disco do sol. É ele quem traz a paz e a ordem. É abençoado em seu próprio ser e tem piedade da miséria humana. Só ele julga e absolve os homens, capacitando-os a combater. Termina logo, vai lá. Pronto, terminou. Tudo que ele falou aqui não serve de nada, porque a própria Bíblia já refuta ele, com esse tal fator Melquisedeque. Repetindo mais uma vez, Deuteronômio 13. Quem te levar a adorar outros deuses é para apedrejar até a morte, matar essa pessoa. Deus lá se coloca como o único e verdadeiro Deus. Não adorarás outros deuses além de mim. Não era mandamento mesmo lá dos 10 mandamentos. E agora? Tá confuso. Aí a similaridade de onde os povos de culturas totalmente distantes conseguiram chegar no conhecimento sobre Deus, sem a gente chegar lá e falar para eles, ensinar eles sobre isso. Mais uma vez se colocando como os cristãos como superiores. E sem a gente ter essa necessidade de chegar lá e falar lá para eles. Entendem? Eles tiveram consciência da existência do nosso Deus lá no fundo do coração deles, sem a gente chegar lá e falar lá para eles. Que arrogância, meu, que arrogância. Lembrando, um dos deuses viracocha e não o único Deus. Um dos deuses, que já é diferente de único Deus. A gente está pegando a mão das pessoas e dizendo: isso que está aqui
Aqui você encontra, apontando para Cristo, a sua palavra. Pronto, se entregou, apontando para Cristo e a sua palavra. Por que não falou apontando para Ura Mazda? Por que não falou apontando para Krishna, Vishnu, Ganesha? Por que não falou apontando para Vida Coxa? Se é indiferente, se é o mesmo Deus. Se entregou no fim do vídeo aqui, o cara se entregou, caramba. Vocês estão vendo como os caras não pensam tanto assim? Complicado. A gente ensina para as pessoas a guiar o coração delas para onde já estava latejando lá dentro. Essa é a ideia do Fator Melquisedeque e essa é a aplicação que eu acho tão fantástica. Termina logo, já tá chato esse vídeo. Gostado, tá, pronto. Enfim, não gostei, não gostei. Te refutei, vida que segue. Se por acaso, algo que imagino que seja difícil, né? Mas não é impossível. Se por acaso estiveres vendo esse vídeo, meu querido, eu não tenho nada contra a tua pessoa, apenas contra os argumentos tão tolos que tu usaste. Tão tolos mesmo, sobre esse Fator Melquisedeque. E se você cristão usa esse argumento, ou já pensou usar esse argumento, larga já de mão, porque não serve para nada mesmo. Não serve para nada. É complicado. Se vocês se entregam, vocês vão na igreja, ai, Deus nos abençoe, Elohim, Adonai, El Shaddai, ai, Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que não chega lá e ficam mencionando os nomes dos deuses, ou os deuses únicos que estão na consciência de todas as culturas aí? Por que não mencionam um nome diferente? Galera, vamos orar em nome de Amaterasu. Por que não? Tá entendendo? É complicado, meu. Então é isso aí, galera. Muito obrigado pela vossa participação aqui, né? Por terem acompanhado até o fim, pelo menos aquele que acompanha até o fim. Meus parabéns para você. E é isso aí. O Fator Melquisedeque é refutado, um argumento que não tem muitas bases sólidas. E não esqueça de se inscrever de novo, ativar o sininho, toda essa parada aí, porque ajuda bastante no conteúdo. Se vocês gostaram dessa refutação aqui, se preparem, porque tem mais vindo aí, né? Porque, infelizmente, tem muitos cristãos que falam muito besterol. Por quê? Porque acreditam num livro de mitologia e tentam transformar em algo intelectual, né? Mas, no final das contas, acaba ruindo facilmente. É isso aí. Pessoal, grande abraço, grande beijo, tchau, tchau. E até mais. Valeu.